Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre eliminação intestinal. Fazendo um pouco de revisão de anatomia, nosso sistema gastrointestinal, né? Onde a gente tem a parte do intestino depois que eu passo pelo estômago, que eu passo pelo intestino delgado, eu começo o intestino grosso, né? O cólon transversal, o cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente, o reto e o ânus propriamente dito aqui embaixo. Então, vamos falar a respeito do cateterismo retal, que é feito nessa parte aqui do nosso intestino grosso, ok? Então, vamos falar um pouquinho de eliminações intestinais, né? Nada mais é do que as fezes. São substâncias alimentares que não foram digeridas, materiais inorgânicos, água e bactérias. Mesmo quando a gente fica muito tempo sem comer, em jejum prolongado, a gente ainda continua eliminando fezes. A coloração dela é característica, marrom, derivada ao fracionamento da bile pelas bactérias intestinais. E o odor das fezes é derivada de substâncias químicas originadas pelas bactérias, né? Nós temos bactérias normais no nosso intestino, né? São as bactérias que ajudam todo o processo digestório e finalizam com a produção das fezes para eliminação. A defecação, o ato de defecar. Primeiro a gente tem um desejo de defecar, aí nosso esfíncter anal externo relaxa voluntariamente, porque isso só acontece quando a gente permite, e aí permite a expulsão do conteúdo. Normalmente, o esfíncter anal externo é mantido em estado de contração tônica, né? Com exceção das pessoas que têm problemas relacionados a isso, né? Que aí não conseguem ter esse controle. Muitas vezes problemas neurológicos ou de lesão medular que a gente não tem a interação da passagem da comunicação do nosso cérebro com a nossa parte intestinal. A frequência média de uma pessoa normalmente é ir ao banheiro uma vez ao dia. Fatores que podem alterar a função intestinal. São vários fatores. Mudança de hábito alimentar, então eu costumo me alimentar de um jeito e de repente me alimento de outro, eu posso ter alteração. Mudança de atividades, então, eu sou sedentária e de repente eu começo a ter uma atividade física regularmente. Também muda e altera a minha função, meu intestino começa a funcionar melhor. Se eu tenho doenças que envolvem o trato gastrointestinal, também posso ter alteração de função. As próprias alterações emocionais, então, se eu estou passando por um período de muita ansiedade ou de muito estresse, posso ter essa alteração. E estímulos visuais, auditivos e olfativos também alteram a função intestinal. Os procedimentos realizados na assistência de enfermagem relacionada ao processo de defecação e eliminação intestinal. A gente precisa ficar muito atentos à privacidade do paciente, então usar biombos sempre que for necessário. Caso haja impossibilidade do paciente ir até o banheiro, utilizar o vaso sanitário, temos que sempre oferecer uma comadre, sempre lembrando de forrar com papel ou plástico, porque as comadres normalmente são de aço inoxidável, são geladas, dão aquela sensação térmica ruim. Sempre oferecer higiene após uma evacuação com papel, oferecer o papel higiênico ou água e sabão para fazer higiene. Após isso, disponibilizar sempre água e sabão para o paciente lavar suas próprias mãos, porque depois que a gente faz uma eliminação, a gente tem a necessidade de lavar as mãos e muitas vezes a gente esquece.
coloca a comadre lá no paciente, até pede para ele se limpar, ajudar na higiene. Depois a gente lava a mão, né? Tira a luva, lava a mão e vai embora. E esquece que o paciente também precisa lavar as mãos, né? Depois, daqui a pouco ele vai se alimentar, vai fazer outras coisas, é desagradável. Sempre finalizar o procedimento com higienização da comadre, então a gente vai desprezar o conteúdo no vaso sanitário, vai fazer uma higienização da comadre para ela não permanecer suja ali, né, criando um mau cheiro, e o conforto do paciente. O uso dos equipamentos de proteção individual pelo profissional e a lavagem das mãos antes e após o procedimento, sempre realizando o registro no prontuário. O que que a gente vai fazer de anotação de enfermagem? O que a gente precisa sempre estar atento e registrar, sempre a data da última evacuação. Então, quando eu estou acompanhando um paciente, eu sempre vou perguntar quando foi a última vez que o senhor evacuou? Ah, foi dia tal, foi há 2 dias. Então, isso a gente sempre vai registrar na anotação de enfermagem. Paciente relata evacuação, última evacuação dia tal, para a gente acompanhar, para ver se ele não está evoluindo com uma constipação, sendo necessário algum outro procedimento. Vamos estar anotando a frequência dessa evacuação, a consistência, se ela é endurecida, normal, pastosa, semipastosa, semilíquida ou líquida, a coloração dela, se é marrom, se tem raios de sangue, se é uma enterorragia, se é uma melena, se é umas fezes esbranquiçadas, que pode acontecer no caso de pacientes com hepatite, as fezes saem esbranquiçadas. O odor, né? Se é um odor característico ou se ele tá, né, mais fedidinho do que o normal, se ele tá fétido. A quantidade, né? A gente antes colocava muito em cruzes, mas é sempre melhor colocar em pequena, média ou grande quantidade. A terminologia relacionada à eliminação intestinal. Então, a gente pode usar os termos diarreia, quando eu tenho um aumento na frequência da defecação. Eu faço, em vez de uma vez por dia, eu faço várias vezes ao dia, com aspecto amolecido, né? Constipação, quando eu tenho uma menor frequência na defecação, ou eu tenho uma evacuação difícil, ou as minhas fezes estão muito ressecadas. Flatus é sempre relacionado a gases intestinais. Meteorismo ou flatulência é a retenção desses gases, quando eu não consigo eliminar. Tenesmo é uma tentativa inútil de evacuação. Eu sinto vontade, vou ao banheiro, tento e não consigo. Incontinência fecal é quando eu não controlo a vontade de evacuar, e o esfíncter anal também eu não tenho nenhum controle sobre ele. Então, simplesmente, se eu tenho fezes ali, elas vão sair pronto, né? Eu não tenho controle. É como a incontinência urinária. Melena, quando as fezes estão bem escuras e fétidas, normalmente eu tenho sangue digerido já, sangue coagulado, normalmente é por conta de um sangramento mais alto, o sangue já sai coagulado ali com as fezes. A enterorragia é quando eu tenho sangue vivo, ou eu tenho saída de sangue vivo pelo ânus, ou sangue vivo misturado nas fezes, é aquele sangue vermelho, vivo, significa uma hemorragia, um sangramento mais baixo, né, próximo ali do reto. Não dá tempo do sangue coagular. E aí a gente vai falar um pouquinho do cateterismo retal. Qual é a finalidade do cateterismo retal? A gente pode falar de cateterismo retal como uma lavagem intestinal, uma sondagem retal, né? Cateterismo é o nome mais moderno, mais bonito. Qual que é a finalidade? Aliviar a distensão abdominal, se eu tenho um abdômen estendido, globoso, cheio de gases ali retidos, muitas vezes eu tenho que fazer um cateterismo retal para auxiliar na remoção desses gases. Ou para eu introduzir algum medicamento que eu precise fazer naquele local, ou uma limpeza intestinal, uma lavagem intestinal.
Quais são as contraindicações ao uso do catéter retal? Então, eu nunca posso colocar um catéter no reto se eu tenho um paciente com uma doença retal ou eu tenho um paciente que infartou, teve um infarto agudo do miocárdio recentemente, eu não posso ficar manipulando ele nem estimulando nada nessa parte dele, ou eu tenho uma cirurgia retal recente. Então, o cateterismo retal, conhecido também como lavagem intestinal, enteroclisma, enema, o clíster, enfim, vários nomes aí para a mesma finalidade. Ele é indicado quando a gente tem uma constipação intestinal, como preparo pré-operatório, então algumas cirurgias se pede a lavagem intestinal como preparo, muito poucas cirurgias na verdade, hoje em dia, raramente se pede esse tipo de preparo antes de um procedimento cirúrgico. Para fazer um tratamento e radiografias do trato intestinal, muitas vezes eu preciso introduzir também um contraste, eu posso ter que fazer um cateterismo para isso, ou mesmo fazer uma lavagem para não ter fezes ali naquele local para poder fazer a radiografia, dependendo do que eu quero enxergar, uma radiografia melhor. E para eliminação de gases. Material utilizado, normalmente é uma solução prescrita pelo médico, né? Um enteroclisma normalmente é um soro glicerinado, e aí se ele tem 500 ml ou mais de solução, eu vou precisar de um equipo e de uma sonda retal. Se for prescrito um clisteroflixenema, esses são os nomes já comerciais, então ele já vem com bico aplicador, eu não preciso utilizar um equipo. O Minilax é um aplicativo bem pequenininho, é uma aplicação direta, como se fosse um supositório, mas eu aplico e injeto o conteúdo da bisnaguinha lá no reto. Ou um supositório mesmo, que é uma aplicação direta. Um supositório eu introduzo no reto e deixo ele lá. Ele normalmente vai ser absorvido pela mucosa. Aqui é um exemplo, né, de uma solução, como se fosse um soro para fazer o enteroclisma. Então, normalmente, eu tenho que colocar um equipo para poder introduzir. Esse aqui é um flixenema, ele já vem a solução pronta, tá vendo? E já vem com bico introdutório aqui. Eu introduzo essa parte aqui no reto e vou apertando essa bisnaguinha aqui, injetando esse líquido lá dentro. E o Minilax, que é uma bisnaguinha, tá vendo? Ele é bem pequenininho, eu introduzo esta parte aqui no reto e também aperto aqui a bisnaguinha para introduzir o conteúdo aqui dentro, lá dentro do reto, ok? Vou precisar de gases, EPIs, luvas de procedimento, avental descartável, gel anestésico se necessário, um forro, uma toalha, para eu forrar embaixo do paciente, para não sujar, se caso escape alguma coisa, não sujar a cama do paciente. E aí nós vamos falar propriamente do procedimento. Eu vou terminar esse vídeo 1 por aqui e em seguida eu vou gravar um vídeo 2 por conta do tempo curto que a gente tem nesse vídeo, que é de 15 minutos. Tá ok? Então, para não acabar pela metade, eu vou parando por aqui e vou reiniciar nesse mesmo local no próximo vídeo. Me aguardem.